Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Jonathan Freire e hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante, né? Eu vejo que muitas pessoas estão na rede social hoje proclamando que Lilith seria, né, supostamente a primeira mulher de Adão. Mas será que esta informação, academicamente, intelectualmente, no mundo cristão, ela possui algum tipo de respaldo? É exatamente isso que a gente vai desenrolar ao longo desse vídeo. Então você que já está curioso, já deixa o seu like aqui e continue conosco para que nós possamos aprender mais sobre o texto. Então eu vou colocar aqui um texto em tela para que nós possamos ler e fazer uma interpretação do texto. Vamos lá. Aqui, origem da figura de Lilith. A personagem de Lilith, ela surge, na verdade, fora do cânon bíblico, em tradições extra-bíblicas. Para quem não tem muito conhecimento sobre o que é fora do cânone bíblico, né, que eu creio que a maioria das pessoas que estão vendo entenderam o que eu falei, mas é uma informação que ela não se encontra dentro da escritura bíblica, ou seja, tanto tradução protestante como tradução católica, não se encontra Lilith como sendo a primeira mulher de Adão. Tudo bem? Mas vamos continuar. Aqui. Essa história, contudo, é muito posterior aos textos bíblicos e não é reconhecida como escritura. Quando a gente fala escritura, pessoal, você fala, por exemplo, ela não se encontra naquilo que a documentação que a gente chama de Atanar, né? Atanar, que ela é o período veterotestamentário, conhecido por nós, né, como o período do Velho Testamento, que é uma composição de Torá, Neviim e Ketuvim, que seriam a lei, os profetas e os escritos, como nós podemos ver. Quando você analisa essa literatura, essa documentação do período veterotestamentário, você não encontra nenhuma história de que Lilith seria uma esposa de Adão, tá bom? Quando você faz uma análise de um outro documento extremamente importante para o judaísmo também, quando você fala do Brit Hadashah, que a gente chama de o período neotestamentário, que é o período do Novo Testamento, você não vai encontrar nada referente a Lilith como sendo a primeira mulher de Adão. Ou seja, essa historinha que passam na internet, ela não possui nenhuma fundamentação escriturística bíblica. Ela não possui nenhuma fundamentação histórica. Deixa eu passar aqui a chave pro bichão. Ela não possui nenhum tipo de fundamentação histórica, é apenas uma criação da cabeça das pessoas. Então vocês puderam ver que nem no período do Antigo Testamento, que é a Taná, nem no período do Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, você não encontra essa história. Então ela é carente de fundamentação. Quando nós vamos para uma outra questão, um outro texto aqui para vocês lerem juntamente comigo, aqui. As tradições religiosas que se baseiam na Bíblia, né, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que são religiões que são monoteístas e também conhecidas como as religiões abraâmicas, né? Você vê que não reconhece Lilith como esposa de Adão. As tradições religiosas sempre, né, a tradição religiosa sempre afirmou Eva como a primeira mulher. Quando você faz uma análise das três grandes, maiores religiões mundialmente falando, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que são as três religiões abraâmicas, você, na documentação essa estrutura da religiosidade, como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, elas estudam, você não vai encontrar dentro desta literatura nada que diga ou que confirme que Lilith era a primeira mulher de Adão. Não existe nada. Ou seja, é uma historinha que, pessoal, respeitosamente as pessoas que dizem que é, mas não existe nada, nenhum tipo de fundamentação. O consenso acadêmico, histórico, é o contrário do que essas pessoas pensam. Mas a gente sabe, né, que quando as informações elas são passadas diante de rede social e ela é divulgada, né, para outras pessoas também, passa-se como se a história fosse verídica, né, verdadeira. Poxa, não tem nenhuma dúvida concernente a esse caso. Isso é uma mentira muito gigantesca. A pessoa chegar e falar, olha aqui, ó, Lilith era a primeira mulher de Adão porque a gente tem esse documento aqui que diz isso. Qual documento? Qual fundamentação histórica?
Qual foi o critério utilizado aí? Você entende como é a situação? Então, nós pegamos as 3 religiões mundialmente falando, a fundamentação da escritura, e elas não falam nada a respeito de Lilith como sendo a primeira mulher de Adão. Ou seja, outro texto também diz assim, né? Lilith como construção simbólica posterior, nos séculos posteriores, né, o folclore medieval, Lilith foi reinterpretada como um símbolo de rebelião feminina e da sexualidade descontrolada. Mas isso são desenvolvimentos culturais muito afastados do texto bíblico original. Então, para você ver, são movimentos culturais muito afastados. Pessoal, quando você analisa a própria estrutura, né, dessa historinha que criaram que Lilith seria a primeira mulher de Adão, você vai ver coisas que elas são contrárias ao texto bíblico, como, por exemplo, a própria história em si já é totalmente contrária ao texto. Por exemplo, a Bíblia demonstra claramente que se não existe pecado, não existe morte, não existe briga, não existe dor. Só que quando você analisa essa historinha de Lilith como a suposta mulher de Adão, você vai ver briga, você vai ver discussão. Ou seja, são situações que ocorrem diante desse texto que demonstram uma vida aparentemente dominada pelo pecado. Então, como é que essa historinha poderia ser verdadeira se ela contradiz toda a escritura? Se ela contradiz o período veterotestamentário e o período neotestamentário, logo eu posso perceber, juntamente também com isso, embora a gente já falou sobre diversos assuntos aqui que mostram que Lilith não possui fundamentação nenhuma para ser a primeira mulher de Adão, você analisa o próprio contexto da história, dessa historinha, né? Que fala sobre Lilith, ela contradiz completamente os textos bíblicos. Então, como eu poderia credibilizar um texto que descontextualiza o texto e que, no final das contas, descontextualiza também a doutrina? Então, você consegue perceber aqui, deixa eu pegar juntamente com vocês, uma conclusão para a gente finalizar. Eu creio que o vídeo já está ficando muito extenso, mas vamos continuar aqui. A conclusão. A ideia de que Lilith teria sido a primeira mulher de Adão é uma interpretação mítica desenvolvida séculos após a redação da Bíblia. Interessante que séculos após a redação da Bíblia. Pessoal, existe uma coisa muito interessante, porque a gente é acostumado a chamar a Bíblia de o cânon, né? O cânon que é a vara de medir. Ou seja, se eu tenho uma fita métrica e eu chego a medir essa mesa aqui e, por exemplo, dá 10 centímetros. Aí você chega e diz, não, deu 15. Só que a fita está dizendo que deu 10. Quem é que está certo e quem é que está errado? Quem está certo é a fita. A pessoa, logicamente, está errada. Então, quando o cânon bíblico diz uma história que a primeira mulher de Adão foi Eva, do hebraico, né, Havá, aquela que produz vida, ou seja, e quando você chega e diz assim, não, a primeira mulher dele foi Lilith, e você não possui nenhum tipo de fundamentação histórica, escriturística, dentro da tradição antiga, nada referente a isso, quem é que está certo? A escritura ou você? Então, entende o ponto? Continuando aqui para a gente finalizar. Sem fundamento no texto bíblico, nem nas tradições religiosas originais. Biblicamente e historicamente, Eva, entendam, Eva é a primeira mulher criada, enquanto Lilith pertence a um universo mitológico. Lilith pertence a um universo mitológico, pessoal. Academicamente falando, intelectualmente falando, não tem como sustentar Lilith como sendo a primeira mulher de Adão, tá bom? Isso não passa apenas de uma construção e de uma imaginação da cabeça das pessoas que querem criar problema para as pessoas mais simples, né? Lilith pertence a um universo mitológico distinto que foi mais tarde apropriado e transformado em lendas medievais. Ou seja, como nós acabamos de analisar aqui algumas documentações concernentes a este tipo de história, a este tipo de compreensão. Beber uma água aqui para fortalecer a garganta. Quando você analisa a história de tudo que eu passei aqui para vocês, vocês logo irão perceber racionalmente que não tem como você credibilizar essa história, pessoal. Essa historinha de Lilith não passa de invenção. Não passa de pessoas que repassam esse tipo de informação em rede social querendo descredibilizar
ou querendo fazer com que os cristãos mais sinceros criem dúvidas. Então é por isso que existe a necessidade de nós falarmos aqui em rede social, deixar bastante claro que essa historinha de Lilith como sendo a primeira mulher de Adão, claramente, objetivamente, ela não possui nenhum respaldo bíblico. Ela não possui nenhum respaldo histórico. Diante de toda a fundamentação escriturística, a Tanar do período veterotestamentário, como também o Brit Hadashah do período neotestamentário, você não encontra nada concernente que confirme esse tipo de história. Ou seja, biblicamente, a primeira mulher de Adão e a única mulher de Adão, claramente, né, foi Havá, que nós conhecemos em português como Eva. Eva foi a primeira mulher de Adão. E a Bíblia diz que por ela vieram, né, as nações. Então não tem como eu pegar esse texto e dizer que é outra mulher ou inferir outra coisa. Você pode até inferir, mas isso não significa que isso seja verdade. Então existe um crivo metodológico para vocês dizer se uma informação é correta ou não. Diante do crivo metodológico crítico, a história de Lilith não passa de uma invenção. Então, pessoal, eu espero ter esclarecido para vocês sobre esta questão e tirado a dúvida de alguns que ainda tinham esse tipo de questionamento. Então, tchau e até o nosso próximo vídeo, onde nós abordaremos alguns temas interessantes e tiraremos a dúvida de muitas pessoas que procuram conhecimento. Pessoas sinceras, realmente pessoas sinceras que querem aprender, essas pessoas, elas vão conseguir encontrar conhecimento.